tudo bom? Sejam bem-vindos ao Projic TV Entrevista. Março é o mês em que se comemora o Dia Internacional da Mulher. Hoje nós vamos entrevistar uma pessoa que é extremamente significativa e atuante no universo corporativo quando o tema é a mulher. Neivia Justa. Neivia tem um currículo excepcional. Ela é empreendedora, executiva, influenciadora, mãe e uma das líderes que fundou o grupo LGBT na GE do Brasil. Também foi a primeira mulher a ocupar uma posição de diretoria na Goodyear América Latina, criadora do movimento Onde Estão as Mulheres, vencedora do troféu Comunicadora do Ano pela Berge em 2017. Eu queria começar conversando com você sobre esse movimento, que é um movimento extremamente forte nas redes sociais, Onde Estão as Mulheres. Queria que você explicasse um pouquinho pra gente como surgiu esse movimento, quais são os objetivos e como você tem impactado as pessoas aí nas redes sociais. O movimento Onde Estão as Mulheres começou em 2016 por uma inquietação minha. Ao longo do ano de 2016, eu já vinha muito incomodada porque para onde eu olhasse eu só via homens, né? Então eu olhava para o jornal, só tinha homens como porta-vozes, só tinha articulistas homens. Eu olhava programações de eventos, todos os palestrantes eram homens. E aí, em um determinado momento, eu falei, bom, eu vou fazer o que eu posso, o que está ao meu alcance. O que eu tenho à mão? Eu tenho um celular, não é? Eu tenho as minhas redes sociais, vou criar uma hashtag e vou criar uma regra de publicação. Então eu criei a hashtag Onde Estão as Mulheres e todos os dias eu tiro uma foto de alguma imagem simbólica, ou de uma matéria, ou de uma diretoria de empresa, ou de um programa de TV, ou de uma programação de evento, onde só tenha homem. E eu posto com a hashtag, só isso. Posto no meu LinkedIn pessoal, posto numa fanpage chamada Onde Estão as Mulheres, que eu criei no Facebook, e numa página no Instagram que eu também criei, que se chama Onde Estão as Mulheres. Faz um ano e meio, mais ou menos, né? Comecei em setembro, outubro de 2016. E para minha surpresa, o que eu percebi foi que aquele era um movimento que estava latente e que eu só dei voz. Porque as pessoas começaram a se engajar no movimento, começaram a compartilhar o post, a comentar o post, mas eu descobri algumas coisas ao longo do caminho. Primeira delas, muita gente tem medo de compartilhar, com medo de ser retaliada na empresa onde trabalha, né, ou de sofrer algum tipo de discriminação Sim. nas redes. Então essas pessoas geralmente me acessam por mensagem privada. De uns 6 meses pra cá, algumas pessoas começaram a ter coragem de postar, porque viram que o movimento estava ganhando corpo, virou tema de matéria, virou tema de evento, vai virar tema de documentário, então começa a ser uma coisa que de fato era necessário falar sobre isso. E por que era necessário? Porque só evidenciando você mostra o que de fato acontece, porque a gente está tão enviesado, a gente cresceu numa cultura tão machista, feita de homens para homens, que a gente acha que aquilo é o normal. A outra vertente foi o grau de agressividade, na maioria vindo dos homens, mas vindo de algumas mulheres também, que têm um comportamento extremamente machista, de agressão pessoal mesmo, né? Então tem 2 comportamentos que eu identifico muito claramente. Primeiro deles, desqualifica de cara, já fala que é mimimi. Então, os homens que não estão dispostos a conversar sobre o assunto já te desqualifica e depois parte para agressão pessoal. Já quando você iniciou esse movimento, você não teve receio? Porque o que a gente ouve é clichê falar de questão de gênero. Isso é clichê, isso não existe. Você teve que se deparar com uma situação assim? Não, eu não tive nada que mereça um registro. Eu tive, muitas vezes, as pessoas demoraram para entender que aquilo era um movimento consistente. E principalmente os homens que queriam desqualificar,
eles iam para, como eu falei, para agressão pessoal, para dizer que eu estava sendo irresponsável, que eu estava sendo panfletária. Quando eles começaram a perceber que era um movimento consistente e que eu estava só evidenciando o óbvio, né, não tinha como. E eu acho que aí tem um grande segredo. Você começa a mostrar o problema de uma maneira meio irrefutável, né? E assim, quando eu mostro uma diretoria inteira que só tem homem branco vestido igual, contra o que você vai argumentar? É muito curioso isso, porque quando você não tem um registro disso com esse foco que até então não tínhamos, né, com a delicadeza que foi criado o seu movimento, como a hashtag Onde Estão as Mulheres, você não precisa dizer nada. A foto, aquele registro já está dizendo por si onde estão as mulheres, né? E aí você começa a se atentar, você vê uma vez, você vê duas, você vê três. Gente, realmente, onde estão as mulheres, né? E eu acho que tem quanto tempo esse? 1 ano e meio. 1 ano e meio. Acho que as conquistas já foram grandes a ponto de você ter conteúdo, se quiser postar 2 anos para frente, obviamente não, porque a notícia fica velha, passada, mas é só e eu imagino que a sua rede deve ter triplicado de tamanho nesse 1 ano e meio, literalmente, né? Eu tinha 6 mil seguidores, eu tenho quase 19 mil agora. E com relação a esse movimento nas empresas, como você vê que está sendo trabalhada a questão da presença da mulher no universo corporativo? Cleide, eu acho que o discurso é muito bacana, principalmente nas empresas globais. Eu acho que existe, eu tenho falado muito sobre isso, existe quase que uma obrigação das empresas globais de cumprirem as cotas que a matriz determina. Então existe uma diferença muito grande ainda, eu diria quase que um abismo entre o que se diz e o que se pratica na vida real. Isso falando em termos de empresas globais. Nas empresas brasileiras, essa conversa nem começou ainda, o que é assustador. Em novembro do ano passado, a consultoria 4CO lançou uma pesquisa, né, no mercado sobre a diversidade nas empresas brasileiras, e é de chorar. Os relatos, o medo que as pessoas tinham de participar da pesquisa com medo de perder o emprego. E as que tiveram coragem, os relatos do assédio, do machismo, do preconceito, são muito assustadores. Então eu diria para você que a gente tem um longo caminho pela frente. Lógico, tem algumas empresas que têm programas consistentes que já começaram a dar frutos, mas é uma construção de longo prazo. Por mais que a gente faça uma conta assim, nas últimas 5 décadas a presença da mulher no mercado de trabalho cresceu significativamente. Hoje não temos mais tanta influência daquela sociedade patriarcal que a mulher tinha toda a submissão com relação ao homem, especialmente se a gente traz isso para o mercado de trabalho. Porém, esse cenário que nós visualizamos agora e que você acabou de traçar indica que o caminho ainda é muito longo pela frente, porque agora nós temos outras guerras para poder enfrentar no universo corporativo, né? Quando nós entramos no mercado de trabalho, eu entrei há um pouco mais de 25 anos, não existia essa conversa. Ninguém falava em liderança feminina, em empoderamento feminino. A gente tinha que entrar e jogar do jeito que dava, né? Era para aprender a jogar com os homens. E aí você tinha que fazer vista grossa para assédio, para preconceito, para as piadinhas machistas. O que aconteceu? A gente evoluiu muito, a gente se juntou, mas os homens continuaram deitados em berço esplêndido. E agora, com toda essa revolução mais recente, né, toda a questão da causa feminista, os homens estão meio perdidos. E a gente precisa incluí-los na conversa. Se a gente não incluir os homens na conversa, essa realidade não muda, porque eles ainda estão nas posições de liderança, na imensa maioria das posições de liderança. Então, se eles não forem engajados na causa, eles não entenderem que isso é para o bem de todos, para a construção de uma sociedade melhor, mais igualitária,
mais justa e mais sustentável, a gente não vai evoluir. Então temos uma situação assim, a gente conquistou espaço no mercado de trabalho, hoje estamos em maior número, não quer dizer que estejamos em números altos em cargos de liderança, de alta liderança, mas temos mais presença no mercado de trabalho. Essa é uma situação. A segunda situação é a questão salarial, que comprovadamente ela é inferior aos dos homens ainda. E temos uma situação que é trazida pelos estudiosos estudiosos em comportamento, que falam que as mulheres que conseguiram ascensionar a cargos de liderança são aquelas que absorveram uma aura mais masculina, seja por atitude, por ações. Então são as mulheres que são um pouquinho mais masculinas. Você concorda com isso? O que você acha dessa colocação? Eu acho que a gente ainda tem muitas mulheres em posição de liderança, especialmente as que hoje estão em posição de CEO, né, de presidente de empresa, de uma geração mais antiga que tem essa postura. Mas o que eu mais vejo hoje é um estranhamento das novas gerações de mulheres quando se deparam com essa atitude. Eu vi recentemente num evento uma CEO do mercado financeiro que tinha essa postura e ficou muito notório no intervalo, quando ela foi falar no celular com o time dela, esse grau de agressividade, de masculinização, os termos que ela usava, parecia quase que uma encenação. E foi uma coisa gritante, todo mundo, né, olhando, nossa, não quero ser desse jeito. Então eu acho que as novas gerações que estão vindo já não trazem mais isso. E obviamente não é uma coisa generalizada, né? Eu, por exemplo, não me masculinizei. Eu sempre gostei de cor, eu sempre gostei de vermelho, de batom vermelho, de unha vermelha, de acessórios. Aliás, batom vermelho é sua marca, né? E eu nunca, em tempo algum, mesmo vindo do Ceará para São Paulo, né, sem conhecer ninguém, eu nunca me deixei transformar ou mudar a minha essência para ser incluída. Neiva, outra questão interessante para a gente trazer aqui para a conversa é com relação a Neiva mãe. Você que é mãe de duas meninas, duas adolescentes, que logo mais estarão no mercado de trabalho, num outro contexto social, porém não vai ser um contexto ainda tão fácil, né? Bom, tem uma coisa muito interessante em relação à questão de ser mãe, que é o seguinte, todo o meu ativismo feminista nasceu muito em função das meninas. Em 2014, depois de 21 anos de mercado de São Paulo, eu me dei conta do que significava o machismo corporativo e o que a gente tinha que enfrentar. O que aconteceu? Eu me tornei a primeira mulher diretora da Goodyear na América Latina em 99 anos. E isso para mim era só um dado. Eu só percebi a magnitude daquilo quando eu tive o olhar externo dizendo para mim, não, isso não é normal, como assim? E começaram a me chamar para contar essa história, para fazer palestra, e eu fiquei um pouco assustada, eu falei, deixa eu estudar. Aí eu fui estudar e eu entendi que ia levar pelo menos 100 anos para que as condições estivessem iguais. E eu olhei para casa e falei, caramba, eu tenho duas filhas. Como assim? Daqui a 100 anos eu não estou aqui, elas não estão aqui, talvez nem minhas netas estejam aqui. Eu preciso fazer alguma coisa. Né? E foi aí que eu falo que despertou a feminista que eu sempre fui. E eu descobri nesse momento qual que era o meu propósito, que é trabalhar para transformar o mundo num lugar melhor, mais justo, inclusivo, igualitário e sustentável para a geração das minhas filhas. Então todas as minhas escolhas hoje giram em torno disso. E como é que a gente cria as meninas? E eu falo a gente porque não é um papel só meu, que acho que é um equívoco que a maioria das famílias ainda tem. Bom, isso é só prova de que temos ainda um longo caminho a seguir, né? Porque o machismo ele está muito nas entrelinhas ainda, né? A gente pega no universo corporativo, no mercado de trabalho, na empresa, você vê que nas entrelinhas existe ali um pequeno machismo incutido, né? E aí eu penso com relação a essa geração que está chegando agora, né? Porque quando você tem mais maturidade, você lida com situações de assédio, por exemplo, assédio moral, que é menos evidente do que o assédio sexual, de uma forma mais tranquila.
né? Você tem mais tranquilidade de se posicionar e mais maturidade também, você tem mais conhecimento, você tem um cabedal de conteúdo que faz com que você lide com essas situações de uma forma até mais natural. Porém, as meninas que estão chegando agora no mercado de trabalho, elas não sabem como se posicionar, elas não, será que elas não conseguem detectar exatamente que aquilo é um assédio? Que o fato de um diretor te trancar numa sala e gritar com você por 10, 20, 30 minutos, não abaixar o tom de voz para falar com você, seja por qual motivo for, isso sim é um assédio. E você não pode aceitar isso. Como você, qual conselho você daria para essas mulheres que estão chegando agora, né? Até onde a gente deve aceitar, até onde é o normal, o que fazer numa situação de assédio? Cleide, a questão do assédio é uma questão que infelizmente ainda acontece muito, né? Quando a gente entrou no mercado de trabalho, a gente não tinha a quem recorrer, né? Hoje não. Hoje eu diria que, muito embora pareça que as meninas ainda não entram tão preparadas para lidar com isso, eu acho que o simples fato dessas questões estarem na mídia o tempo inteiro, estarem sendo discutidas, questionadas, já faz com que elas se sintam mais amparadas do que a nossa geração. Então as meninas hoje têm os canais, elas podem gritar, elas podem denunciar. É como eu falo para minha filha, se você estiver no metrô e um cara vier e encoxar você, grita, mas grita bem alto, para que todo mundo saiba o que está acontecendo. Você não tem que ter vergonha daquilo que está acontecendo com você, porque não é culpa sua. Porque o outro lado do assédio é o assediador fazer parecer que a culpa é sua, que a vítima é a culpada. Sim. Então, os ambientes corporativos têm muito que evoluir nisso, mas o conselho que eu daria para as meninas que estão entrando é que não baixem a cabeça, denunciem. Você tem que estar feliz no seu trabalho, você tem que ser uma pessoa produtiva, você tem que chegar de manhã e falar, poxa, que bom que eu estou aqui numa empresa onde eu sou respeitada, como, não só como mulher, mas como profissional que e como você ser humano. Como ser humano, claro. Eu acho que se você não denuncia, se você não bloqueia, você só reforça o comportamento do assediador. Claro. E aí você é conivente, né? Você não muda a realidade, você não é agente de mudança. É a mesma coisa quando você escuta uma piada machista e você acha graça. Ou você não faz nada. Não tem, eu li um texto semana passada que dizia o seguinte: não existe neutralidade em relação ao machismo, à homofobia, ao preconceito. Ou você é a favor ou você é contra. E se você não se posiciona, você acaba sendo a favor. Você acaba perpetuando o status quo. Então não tem neutralidade. Tem que combater, porque é só combatendo que a gente muda. E um jeito de combater e de engajar os homens, que ainda são a imensa maioria da liderança, é aproximando esses homens do que pode acontecer pessoalmente com eles. Então, quer um exemplo prático? Quando um CEO tem uma filha entrando no mercado de trabalho que sofre assédio ou que sofre preconceito, discriminação, imediatamente ele percebe aquilo que a gente vinha falando para ele sobre a necessidade de mudar a cultura, de ter um programa de liderança feminina, de empoderamento feminino, de desenvolvimento das mulheres, de equidade de gênero, porque ele sentiu na pele, em casa. Para mudar a realidade, para transformar esse nosso mundo num lugar melhor, a gente precisa que todo mundo esteja a favor dessa causa. Somos todos juntos, homens e mulheres, o que tem de melhor do homem com o que tem de melhor da mulher, porque nós somos complementares. Não existe uma liderança melhor ou pior. E o feminismo não é achar que as mulheres são melhores do que os homens. O feminismo é a luta pela igualdade e é uma luta de uma sociedade. Ótimo, ótimas colocações, agradeço muito a sua entrevista e se você gostou, siga a Neiva nas redes sociais, no LinkedIn, acompanhe o movimento Onde Estão as Mulheres, curta, compartilhe e é isso aí.
Muito obrigada. Obrigada, querida. Foi um prazer. O prazer foi meu. Tchau, até a próxima. Quando sobra o letreiro. A gente pode abrir. Tem um livro do nosso Raj. Nosso Raj, Sisódia. Aí tem uns folderzinhos.